Você que está me ouvindo agora, preste muita atenção, porque o que vou te contar pode salvar sua alma, ou pelo menos a parte dela que ainda consegue respirar. Se você acorda cansado todos os dias, arrastando o corpo, sentindo que a energia que você tinha ao dormir foi drenada por algo invisível na madrugada, entenda, isso não é normal. O mundo, com sua pressa e seus falsos mestres, tentou te convencer de que este esgotamento é apenas estresse, má alimentação ou a dívida de sono acumulada. Mas a verdade, aquela que Thoth Jerut nos legou em hieróglifos silenciosos, é outra. Seu corpo é o templo, sim, mas a fadiga crônica que te persegue é o sinal inequívoco de que este templo está sendo invadido, não por ladrões de carne e osso, mas por parasitas da consciência, por vibrações que você aceitou carregar e por pactos invisíveis que você fez com o caos. Se você está sentindo um vazio inexplicável, atenção, meu querido, minha querida, isso é um aviso interno, um grito primal da sua essência que está sendo sufocada. A exaustão que você sente não está nos seus músculos, ela reside no seu campo mental, na incapacidade da sua alma de reter a luz. Você gasta mais energia resistindo à sua própria verdade, resistindo ao chamado do conhecimento, do que trabalhando o dia inteiro. E é aqui que a sabedoria de Thoth entra, cortando o véu de Ísis para nos mostrar que o cansaço é, na realidade, a manifestação física do seu próprio esquecimento. É o peso da esfinge que você carrega, pensando que é o seu próprio corpo, quando na verdade é apenas a ignorância sobre as leis que regem a sua existência. O que vou te revelar agora, a maioria das pessoas ignora, e depois é tarde demais, pois a alma saturada de peso e trevas perde a capacidade de transmutação. Thoth ensinou que o universo é mental, e se a sua mente está constantemente em modo de batalha, drenando recursos para sustentar uma ilusão de controle, é claro que o reflexo físico será a exaustão total. Você está vivendo na polaridade errada, meu filho, minha filha. E o que você precisa não é de mais café, mas de um corte cirúrgico no seu campo energético, uma limpeza profunda que só o conhecimento hermético pode proporcionar. Fica aqui comigo, porque o que vou te mostrar hoje é a causa raiz desse roubo silencioso de energia e a maneira exata, passo a passo, de aplicar o corte de Thoth para selar o seu campo vibracional e retomar a soberania sobre o seu próprio ser. Se você está cansado de lutar e parece que nada muda, eu te entendo, pois essa luta é o ritmo cíclico da ilusão. Você tenta resolver problemas do plano físico com soluções físicas, mas a causa é puramente vibracional. Thoth nos diz: tudo é mente, o universo é mental. Perceba o duplo sentido e o loop. Você está cansado porque acredita que deve estar cansado, mas essa crença não é sua. Ela foi implantada. O cansaço é um sinal de que você está em ressonância com o caos, aceitando as frequências baixas como o seu padrão natural. E o que o mestre egípcio nos ensina é que você tem o poder de transmutar essa polaridade, de mudar a vibração, de reverter o ritmo. Você não é vítima do tempo, você é o mestre do tempo, e a chave para desbloquear essa mestria está nos próximos instantes deste vídeo. A lei da correspondência, como é em cima, assim é embaixo, como é dentro, assim é fora. Explica essa sua dor com clareza cristalina. Se o seu exterior está caótico, se suas relações estão pesadas, se seu trabalho te suga, é porque o seu interior, o seu mundo mental, está desorganizado e vulnerável. O cansaço é a manifestação do seu microcosmo, refletindo a desordem do macrocosmo que você permitiu entrar. Mas não se desespere. O corte de Thoth não é um ritual complexo. É um ato de consciência, um realinhamento da vontade. É o momento em que você decide parar de alimentar a sombra e começa a nutrir a luz que reside em você. Prepare-se para decifrar o enigma da sua própria energia.
e para descobrir por que a sua jornada de sono tem sido, na verdade, uma jornada de drenagem. Escreva amém se você aceita que a sua fadiga não é uma doença, mas um sintoma de um desequilíbrio profundo que está prestes a ser corrigido. O primeiro grande ensinamento de Todd, que precisamos internalizar para executar o corte, é a compreensão da lei do mentalismo. Meu querido, você precisa entender que a sua mente não é apenas um receptor de pensamentos. Ela é o motor da criação, o útero cósmico que projeta a sua realidade. Se você acorda cansado, é porque no nível subconsciente você está constantemente projetando a expectativa do peso, da dificuldade, da falta. A mente, por ser o tudo, se manifesta em seu corpo como o reflexo exato da sua frequência dominante. O cansaço é uma forma-pensamento cristalizada, aceita e nutrida. Você se pergunta, por que estou tão exausto? E o universo, que é a mente de Deus em manifestação, responde, porque você pediu essa frequência. O corte começa quando você decide quebrar o loop de retroalimentação mental que sustenta essa exaustão. Nós vivemos em uma sociedade que glorifica a luta e a exaustão como sinônimos de virtude e trabalho duro. Mas para Todd, a fadiga é o oposto da mestria. O verdadeiro mestre opera a partir de um centro de calma e abundância energética. Se você está sempre no limite, sempre correndo atrás do prejuízo, é porque você entregou a sua energia vital, o seu K, a entidades ou crenças que não te servem. Essas entidades podem ser o medo do futuro, a mágoa do passado ou o peso de responsabilidades que não são suas. O mentalismo nos ensina que você tem o poder de renomear a sua experiência, de transmutar a vibração. Se você muda a mente, você muda a matéria. O cansaço é a matéria da sua mente mal direcionada. O desafio, e é por isso que a maioria das pessoas falha, é quebrar o hábito mental. A mente é como um rio. Ela prefere seguir o leito mais profundo e mais fácil. O leito mais fácil hoje é o da reclamação, o da vitimização e o da exaustão. Para Todd, o iniciado é aquele que constrói um novo leito para o rio, um caminho de esforço consciente e direcionado. O corte de Todd é o ato de erguer uma represa mental e redirecionar o fluxo de pensamentos da escassez energética para a abundância. Isso exige vigilância. Você deve se tornar o guardião silencioso dos seus próprios portões mentais, impedindo que qualquer pensamento de fraqueza ou insuficiência cruze o limiar da sua consciência sem ser inspecionado e, se necessário, desintegrado. A exaustão que você sente, meu querido, é o resultado direto da sua vibração. Todd nos ensina que nada está parado. Tudo se move, tudo vibra. A sua frequência energética pode estar tão baixa que você está atraindo o peso do mundo. Você já notou como pessoas negativas parecem sempre mais pesadas, mais lentas, mais drenadas? Não é coincidência. Elas operam numa frequência de atrito. O segredo da vitalidade, segundo o mestre egípcio, é elevar a sua frequência a um ponto onde o atrito não possa mais te tocar. O cansaço, portanto, é a sua frequência de atrito dominante. O corte de Todd, no contexto da lei da vibração, é a escolha consciente de mudar a sua sintonia. Você é um instrumento musical na orquestra cósmica. Se você está tocando desafinado, o resultado é o caos interno e a exaustão. Quando você decide elevar a sua vibração, você não está apenas se sentindo melhor. Você está literalmente mudando a sua composição atômica, repelindo as energias densas que causam a fadiga. Isso não se faz com desejo superficial, mas com o conhecimento profundo de que você é espírito, e espírito não se cansa. O que se cansa é a ilusão de que você é apenas carne. A carne é o reflexo da vibração. Muitos tentam elevar a vibração de forma externa,
com música, com rituais rápidos, mas Toth nos lembra que a verdadeira elevação vem do centro, do Ka, o corpo de energia vital. Para cortar o cansaço, você precisa selar as rachaduras por onde o seu Ka está vazando. Essas rachaduras são as emoções não resolvidas, a culpa que você carrega, o ressentimento que você nutre, a inveja que você permitiu florescer. Essas emoções são âncoras vibracionais que mantêm o seu barco afundado no pântano da baixa frequência, garantindo que, por mais que você descanse, você sempre acorde com o peso de 1000 anos em suas costas. Vamos falar sobre a lei da polaridade, que é essencial para o corte. Toth ensinou que tudo é dual, tudo tem polos. O cansaço tem o seu oposto exato, a vitalidade radiante. A dor tem o seu oposto, o alívio profundo. O erro do homem comum é tentar lutar contra o cansaço. Quando você luta, você energiza a polaridade que deseja destruir. É como tentar apagar o fogo jogando mais combustível. O que o mestre faz é diferente. Ele não luta, ele transmuta. Ele usa a lei da polaridade para mudar o foco. Você não precisa se livrar do cansaço. Você precisa se mover para o polo oposto, o da vitalidade. O corte de Toth é um ato de transmutação alquímica. É reconhecer a existência do cansaço, mas recusar-se a dar-lhe poder. O cansaço é real, mas o seu poder sobre você é uma concessão. Quando você decide conscientemente focar na sensação de energia, mesmo que ela seja mínima no início, você começa a puxar o pêndulo da polaridade na direção desejada. É um ato de vontade, uma decisão soberana de não mais se identificar com a extremidade da exaustão. O cansaço crônico é frequentemente uma acumulação de energias de outras pessoas. Você, em sua fragilidade vibracional, se torna um ímã para o peso e a dor alheios. Você absorve a tristeza do seu cônjuge, a frustração do seu chefe, o medo coletivo da sociedade. Toth nos alerta que o iniciado deve ser um farol, não uma esponja. A esponja se inunda e afunda. O farol projeta luz e permanece firme. O seu cansaço pode ser o reflexo do seu excesso de empatia não gerenciada, da sua incapacidade de estabelecer limites energéticos claros. Você está dando a sua vitalidade para sustentar as deficiências emocionais de terceiros. O corte neste nível é um ato de egoísmo sagrado. Não é sobre se tornar frio ou insensível, mas sobre entender que você só pode servir ao mundo se estiver cheio. Você não pode acender a vela do outro se a sua própria vela estiver apagada. Toth nos convida a reverter o fluxo. Primeiro, encha-se de luz, conhecimento, verdade, alta vibração. Depois, deixe que a luz transborde, mas sem que isso represente um dreno para o seu centro. O cansaço é a prova de que o seu limite foi ultrapassado e que você precisa urgentemente renegociar os contratos invisíveis de energia que possui com o mundo ao seu redor. Escreva a palavra corte nos comentários, se você está pronto para resgatar a sua energia vital e parar de carregar o que não é seu. Vamos aprofundar na lei do ritmo, que governa o fluxo e refluxo de toda a manifestação. Toth observou que tudo flui para dentro e para fora. Tudo tem suas marés. O cansaço é o seu corpo e mente no ponto de refluxo. O erro é acreditar que você pode permanecer para sempre no ponto de fluxo, vitalidade máxima. Isso é impossível. A mestria, segundo Toth, não é parar o ritmo, mas neutralizá-lo. É aprender a usar a lei da neutralização. Você não impede o pêndulo de balançar. Você se coloca mentalmente no centro do pêndulo, de forma que o balanço não te arraste. Se você está constantemente cansado, é porque você se identifica totalmente com o ponto baixo do ritmo. Você se afoga na maré baixa. A lei do ritmo nos ensina que essa baixa é temporária e que a alta virá.
Mas para garantir que a baixa não seja destrutiva, você deve usar a sua mente superior para se elevar acima dela. O cansaço é a voz do seu corpo dizendo: a maré está baixa. Use este tempo para a introspecção, não para a luta externa. Mas o homem moderno, na sua ignorância, luta contra a maré baixa, gastando a energia que deveria ser usada para o repouso e a regeneração, garantindo que o próximo pico de energia será ainda mais fraco. O corte de Thoth é o reconhecimento deste ciclo inevitável e o uso da inteligência para navegar por ele. Quando você sente o cansaço chegando, não se desespere. Não lute. Use o cansaço como um sinal para recolher sua energia, para fechar seus portões vibracionais e para se dedicar à quietude mental. A quietude mental é a única forma de reter o seu Ka. O cansaço é o resultado do excesso de ruído mental e emocional, um ruído que impede o seu sistema de recarregar. A lei do ritmo é implacável, mas pode ser neutralizada pela sabedoria. Agora, meu querido, vamos ao cerne da questão, a lei de causa e efeito, ou a lei do karma, como muitos a conhecem. Thoth Jehuti ensinou que toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. O seu cansaço crônico não é um evento aleatório, é um efeito de causas profundas, algumas desta vida, muitas de vidas passadas. Você pode estar carregando o cansaço de uma linha ancestral, a fadiga de gerações que lutaram e nunca encontraram paz. O corpo, a carne, é um registrador de memórias. E se as memórias são de luta e esgotamento, o seu corpo manifestará o esgotamento. O corte de Thoth é a quebra da cadeia kármica do cansaço. É você no agora, decidindo que o ciclo de esgotamento ancestral termina em você. Como fazer isso? Pela gnose, pelo conhecimento. A causa primária do cansaço é a ignorância sobre o seu próprio poder. Você é o criador da causa. Portanto, você pode mudar a causa. Se a causa é a crença de que você não merece descanso ou prosperidade energética, o efeito será a exaustão. O corte é o ato de reescrever a causa. Eu sou o canal inesgotável da energia cósmica e meu corpo é um veículo de luz, não de peso. O cansaço é, muitas vezes, a punição autoimposta por culpas não resolvidas. Você se sente culpado por não ser bom o suficiente, por não ter feito o suficiente, por não ter alcançado o suficiente. E o corpo, submisso à mente, manifesta essa punição na forma de esgotamento. Thoth Nos mostra que a culpa é um dreno de energia massivo, um buraco negro que suga toda a sua vitalidade. O corte de Thoth é o perdão radical a si mesmo, o reconhecimento de que você é um ser em evolução e que o passado não tem mais poder sobre a sua energia presente. Você precisa entender o papel da lei de gênero, que é a energia de criação e manifestação. Thoth ensina que o gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculino, ação, projeção, e feminino, recepção, nutrição. Se você está exausto, é provável que você esteja sobrecarregando o seu princípio masculino, ação constante, luta, e negligenciando o seu princípio feminino, repouso, recepção, nutrição da alma. O cansaço é o desequilíbrio entre o fazer e o ser. O corte, neste contexto, é o restabelecimento do equilíbrio sagrado. É dar permissão a si mesmo para receber energia, em vez de apenas gastar. A energia do universo é inesgotável, mas você deve se tornar um recipiente disposto. O cansaço é a recusa em receber, a crença de que você deve conquistar cada gota de energia com esforço. O iniciado, ao contrário, entende que a energia flui para ele naturalmente quando ele alinha o seu desejo com a vontade cósmica. O seu corpo precisa de nutrição, de silêncio e de aceitação para manifestar a vitalidade plena. O cansaço é a falta de aceitação da sua própria natureza receptiva.
Vamos agora mergulhar nas profundezas do que Toth chamou de o templo interior. Se você está cansado, é porque o seu templo está sujo, cheio de teias de aranha emocionais e escombros mentais. O sono, que deveria ser um momento de reparo, torna-se um momento de maior vulnerabilidade, pois o seu subconsciente, desprotegido, permite a entrada de influências externas que drenam sua vitalidade. Você não está descansando, você está apenas pausando a luta, mas a drenagem continua. O corte exige uma faxina no templo interior. Essa faxina começa com a decantação das memórias tóxicas. Toth nos ensina que a memória é energia. Se você vive revivendo traumas, ressentimentos e falhas do passado, você está gastando energia preciosa para manter essas ilusões vivas. O cansaço é a sua mente presa ao passado. O iniciado aprende a selar o passado, a reconhecer a lição e a liberar a energia contida naquela memória. Quando você se recusa a reviver o trauma, você recupera a energia que ele estava consumindo. O corte é o selamento dos portais de memória que te mantém exausto. Você deve se perguntar: o que eu carrego que não me serve mais? Que peso eu aceitei que não é meu? O cansaço é o peso do não que você não disse, o peso das expectativas que você tentou cumprir, o peso das máscaras que você usa para se encaixar. Toth nos encoraja a despir-nos dessas ilusões e a abraçar a nudez da nossa verdadeira essência. A verdade é leve, a mentira, mesmo que socialmente aceita, é sempre pesada e exaustiva. Se você vive uma vida que não é a sua, é claro que você acordará cansado, pois a sua alma está lutando contra a própria manifestação que você escolheu. O grande segredo do corte é a soberania. Toth nos ensina que você é um Deus em gestação, um mestre em treinamento. O cansaço é o sinal de que você esqueceu a sua natureza divina e se identificou com a fragilidade humana. A soberania energética significa que você é o único que decide quem entra, quem sai e quanta energia é gasta dentro do seu campo. Qualquer pessoa ou situação que te deixe consistentemente exausto está violando a sua soberania. E você permitiu isso. O corte de Toth é o ato de retirar essa permissão. É dizer, até aqui e não mais. Isso pode significar cortar relacionamentos, mudar hábitos ou renegociar a sua relação com o trabalho, mas no fundo é um corte interno. É a decisão de que a sua paz e a sua vitalidade valem mais do que a aprovação ou a aceitação externa. O cansaço é o preço da submissão. A vitalidade é o prêmio da soberania. Não existe meio termo. Você precisa escolher. Escreva soberania nos comentários se você decide resgatar o trono da sua própria vida e parar de permitir a drenagem. Muitas vezes, a causa do cansaço é o que Toth chamaria de pactos de pobreza energética. São promessas subconscientes que você fez para si mesmo ou que aceitou da sociedade, de que a abundância de energia é para os outros e que você deve se contentar com a escassez. Você acredita que precisa lutar para sobreviver, e essa crença, por si só, esgota você antes mesmo de começar o dia. A mente está programada para manifestar o que você acredita ser possível. O corte de Toth exige a reestruturação desses pactos. Você deve declarar com total convicção que a energia do universo é ilimitada e que você é o herdeiro legítimo dessa abundância. O cansaço é a sua recusa em aceitar essa herança. É o medo de ser próspero, de ser vital, de ser potente. A maioria das pessoas teme a própria luz e, inconscientemente, se sabota com a exaustão para permanecer no conforto do conhecido. O cansaço é a sua zona de conforto. O iniciado, que segue os passos de Toth, entende que a energia segue a intenção. Se a sua intenção é a luta, a sua energia será usada para lutar e, inevitavelmente, se esgotará. Se a sua intenção é o fluxo,
A sua energia se realinha com o fluxo cósmico e se torna autossustentável. O cansaço é o resultado de intenções fragmentadas, de querer uma coisa e agir de forma contrária. O corte é a unificação da sua intenção. Vamos falar sobre o poder do silêncio, o verdadeiro antídoto para o cansaço. Todt Jehuti, o mestre da palavra, também era o mestre do silêncio. Ele sabia que o conhecimento mais profundo reside no não dito. O cansaço é o resultado do excesso de ruído externo e interno. Você não dá tempo para o seu sistema se recalibrar. O silêncio não é apenas a ausência de som, é a ausência de julgamento, de crítica e de ansiedade. Quando você silencia a mente, você fecha as portas para a drenagem energética. O cansaço se dissipa no silêncio porque o silêncio é a frequência da fonte, onde a energia é inesgotável. O corte de Todt é a prática diária do recolhimento, de dedicar tempo para apenas ser, sem fazer, sem tentar resolver, sem tentar controlar. O cansaço é o sintoma do excesso de controle mental. A lei da correspondência nos lembra, como é no templo de Karnak, assim é no seu corpo. Os templos egípcios eram construídos com uma geometria sagrada que garantia o fluxo de energia. Se você está cansado, é porque a geometria do seu corpo de energia está distorcida. Você está desalinhado. O corte exige o realinhamento da sua coluna de energia, o que Todt chamaria de o pilar de luz. Esse realinhamento não é apenas físico, é postural e mental. Significa andar ereto, não apenas com a coluna reta, mas com a consciência reta. Significa honrar a sua presença no mundo. O cansaço faz você se curvar, faz você se encolher, diminuindo o seu campo de energia. O iniciado expande o seu campo, ocupando o seu espaço com dignidade e poder. A vitalidade é o resultado de uma postura de poder. Você pode estar pensando, mas eu tenho problemas reais, dívidas, doenças. Como o cansaço pode ser apenas mental? E é aqui que a profundidade de Todt nos atinge. Ele nos ensina que a doença, a dívida, o caos externo são efeitos. O cansaço é a base energética que sustenta esses efeitos. Se você cortar a energia que alimenta o cansaço, você corta o suporte vibracional que sustenta todos os seus problemas. O cansaço é a fundação da sua miséria. O corte de Todt é o ato de sabotar a sua miséria, cortando o seu suprimento energético. Se a sua energia é vital e abundante, você encontra soluções criativas para as dívidas, você encontra força para curar o corpo e você atrai pessoas e oportunidades que elevam, em vez de drenar. O cansaço é a ausência de soluções. Escreva amém, se você entende que a sua cura começa no corte da exaustão. Vamos agora para a parte mais prática do corte de Todt, a aplicação da lei da transmutação. A transmutação é a arte de mudar uma coisa pela outra, o chumbo em ouro. No seu caso, é mudar o cansaço em vitalidade. Isso não se faz ignorando o cansaço, mas usando-o como matéria-prima. O cansaço é uma energia densa, uma forma de energia que pode ser refinada. Todt nos ensina a usar a alquimia do foco. Quando você sente o cansaço, em vez de se render a ele, você o reconhece e o direciona. Imagine que o cansaço é um peso. Em vez de se sentir esmagado, use esse peso para ancorar a sua vontade. Transmuta o peso da fadiga na solidez da sua presença. Você usa a densidade para se tornar mais firme, mais presente. A transmutação é a negação da vitimização. O cansaço é o professor que te mostra onde você está em desequilíbrio. Se você está cansado após interagir com uma pessoa específica, essa pessoa é um espelho do seu limite violado. Se você está cansado após um período de inação, o cansaço é o seu corpo dizendo que o fluxo da vida está estagnado. O corte é o aprendizado de ouvir o cansaço como um guia e não como um veredito.
Muitas pessoas se sentem culpadas por descansar. Para Todd, o descanso é sagrado. O descanso não é a ausência de trabalho, é o trabalho de regeneração. É o princípio feminino nutrindo o masculino. O cansaço é a culpa que você sente por não estar sempre produzindo. Você precisa cortar essa crença limitante. O universo não te julga pelo quanto você produz, mas pelo quanto você é. O cansaço é a sua punição autoimposta por não ser bom o suficiente. O corte de Todd é a aceitação de que o seu valor não está na sua produtividade, mas na sua essência. Quando você aceita isso, o peso desaparece, pois não há mais nada a provar. A exaustão é a tentativa de provar o seu valor para um mundo que nunca estará satisfeito. O mestre só prova o seu valor para si mesmo, através da sua própria integridade e conhecimento. O último ponto essencial para o corte é a lei da atração, que está ligada à vibração. Você atrai aquilo que você é. Se você está vibrando na frequência do cansaço, você atrairá experiências, pessoas e situações que reforçam a sua fadiga. É um ciclo vicioso. O corte é o ato de quebrar o ciclo, elevando a sua frequência a um ponto onde o cansaço simplesmente não consegue mais se manifestar. Como você faz isso na prática? Através da gratidão e da celebração da vida. Todd ensinou que a luz é alegria e a escuridão é peso. Quando você se concentra no que já tem, na beleza da sua respiração, na força que ainda te resta, você está literalmente injetando luz no seu sistema. O cansaço é a ausência de gratidão, a concentração no que falta, na dificuldade. O corte final é a decisão de que a sua vida será uma manifestação de propósito e não de obrigação. O cansaço é o resultado de fazer coisas que você odeia por razões que você não acredita. Quando você alinha o seu trabalho, as suas relações e as suas intenções com o seu propósito mais elevado, a energia flui ininterruptamente, pois você se torna um canal da vontade cósmica. O cansaço é a sua desconexão com o seu verdadeiro propósito. Agora, meu querido, pare por um momento. Sinta a densidade do cansaço que você carrega. Não o julgue. Apenas o sinta. Ele é real, mas ele é também maleável. Todd Ceruti nos entregou as chaves para a transmutação em todas as tábuas esmeralda, sussurrando que o maior milagre não é transformar metais, mas transformar a si mesmo. Este cansaço que hoje te aprisiona não é um sinal de fraqueza, mas um chamado urgente para a soberania. É o universo te empurrando para a mestria, te forçando a buscar o conhecimento que te liberta. O corte é agora. O cansaço é um véu. E Todd nos ensina que a verdade está sempre disponível para quem tem a coragem de levantar o véu. Você tem a coragem? Você está disposto a enfrentar a verdade inconveniente de que você tem permitido essa drenagem? Se sim, você está pronto para o realinhamento da sua vontade, para a alquimia da presença. O corte de Todd é essencialmente um ato de presença. O cansaço vive no passado, o que eu fiz, ou no futuro, o que eu tenho que fazer. Ele raramente toca o agora. Mas o que acontece quando a mente, essa ponte que deveria nos ancorar no presente eterno, decide se alimentar apenas dos ecos do que foi e das sombras do que ainda não é? A exaustão que você sente, meu caro, não é física, é a fricção constante entre o seu eu de hoje e os fantasmas dos seus ontem, multiplicada pela ansiedade dos seus amanhãs. É a prova silenciosa de que você está operando em uma frequência dissonante, longe da lei do mentalismo que Todd nos legou, a lei que afirma que o universo é mental e que tudo o que existe é pensado. Se a sua vida é caos, é porque o seu pensamento está desordenado. E o primeiro passo para a alquimia da alma é restaurar a ordem interna, aceitar que a única batalha real é a batalha pela atenção e pelo controle da vibração. O grande erro da humanidade é buscar a cura no reflexo,
quando a ferida está na fonte. Você se desespera com o resultado, a falta de dinheiro, o relacionamento quebrado, a doença, mas ignora a causa primária. O ciclo vicioso de pensamento que você cultiva diariamente, como um jardineiro que rega ervas venenosas, esperando colher flores. Todd nos avisou sobre os perigos da ignorância, não como uma falta de informação, mas como o estado de não ser no qual a alma dorme, aprisionada pelos véus de Maia. O sofrimento, nesse contexto, é apenas o alarme brutal que o cosmos dispara para acordar o dorminhoco, um sussurro que se torna grito quando ignorado por tempo demais. A pergunta que deveria ressoar em seu peito agora não é por que sofro, mas sim o que, em meu interior, estou vibrando para atrair essa exata experiência. Muitos buscam milagres, esperando que o raio do sol de Ra os atinja e mude magicamente a realidade externa. Mas o milagre, segundo a sabedoria de Kem, não desce do céu. Ele ascende do abismo do eu profundo, quando o chumbo da dúvida é transmutado no ouro da certeza. O milagre é o domínio da lei da causa e efeito, onde você se torna o causa e não apenas o efeito. O verdadeiro iniciado entende que a realidade é maleável, não porque é mágica, mas porque é mental. A doença, a pobreza e a desgraça são apenas formas densas de pensamento coletivo e individual manifestadas. A chave para a libertação não está em rezar para que o problema desapareça, mas em elevar a frequência mental a um ponto onde o problema, por lei da vibração, simplesmente não pode mais coexistir na mesma dimensão de consciência. Thoth, o Senhor do tempo e da sabedoria, nos ensinou que cada respiração é um portal e cada pensamento uma semente cósmica. Mas a maioria vive com a respiração curta e o pensamento disperso, desperdiçando a energia criativa em preocupações que, em 99% dos casos, nunca se materializam como imaginadas. É uma traição ao seu próprio poder. Você está, neste exato momento, construindo a sua realidade futura com os materiais do medo. Você se queixa da escuridão, mas se recusa a acender a vela do conhecimento interno. A sabedoria não é um presente, é uma conquista. Ela exige a coragem de olhar para o espelho interno e encarar as sombras que você negou durante toda a sua existência, reconhecendo que você é o único arquiteto da sua prisão e, consequentemente, o único com a chave para a liberdade. Se você está sentindo um arrepio, um incômodo que não sabe nomear, é a sua alma tentando romper o casulo da ignorância. É o chamado de Thoth ressoando através das eras, instigando você a abandonar a cômoda mentira e abraçar a dura, mas libertadora verdade. Essa dor que você carrega é, na verdade, um portal. Não a ignore. Não a anestesie com distrações efêmeras. Use essa dor como combustível para a jornada interna, para o mergulho que o levará ao encontro do seu eu superior, o único que detém a memória completa de quem você realmente é e para onde você está destinado a ir. CTA integrado, silêncio e reflexão. Se essa verdade ressoou em você com a força de um trovão, é porque o véu está se rasgando. Não feche os ouvidos. Curta este vídeo agora e, mais importante, compartilhe essa mensagem com aqueles que você vê lutando nas sombras da ignorância. A luz é distribuída por aqueles que a carregam. O conhecimento de Thoth não é apenas esotérico, ele é prático. Ele é a lei que rege a atração e a repulsão. Quando você compreende que o universo opera em um ritmo dualístico, o de polaridade, você para de lutar contra o que é e começa a transmutar o indesejável no desejável. A vida, meu filho, não está acontecendo com você, mas por você. Você é o centro gravitacional que atrai as experiências necessárias para a sua evolução, mesmo que elas venham disfarçadas de tragédia ou sofrimento.
O mestre não se lamenta do inverno. Ele sabe que o inverno é essencial para a colheita da primavera. Ele simplesmente muda sua vibração interna para se alinhar com a promessa da renovação. Pense na dor que mais o atormenta, seja ela a dor da traição, da perda ou do fracasso profissional. Toth nos ensina que essa dor é apenas a outra ponta de uma mesma vara. Se há dor, há também, em potencial, a mais profunda alegria. Se há fracasso, há a semente do maior sucesso. Você precisa apenas inverter o polo. A polaridade não é sobre anular o negativo, mas sobre usá-lo como alavanca. É como o calor e o frio. Eles são a mesma coisa, apenas em graus diferentes. O medo e a coragem são a mesma energia em frequências opostas. O iniciado treina a mente para, em vez de fugir do medo, absorver sua energia e elevá-la à frequência da coragem. Este é o verdadeiro milagre da alquimia mental. A maioria das pessoas passa a vida inteira presa no que Toth chamou de o ciclo de samsara mental, a roda onde se repete o mesmo erro, esperando resultados diferentes. Elas fixam sua identidade em suas feridas, transformando cicatrizes em pilares de sustentação de sua miséria. Elas se definem pelo que lhes faltou, pelo que lhes foi tirado. Mas Toth nos lembra, você não é o seu trauma. Você é a consciência que observa o trauma. Quando você se identifica com a consciência, você retoma o controle. Você se torna o observador imutável e o drama externo perde sua capacidade de manipular a sua paz interna. Muitos esperam por um sinal divino, um relâmpago que destrua seus problemas. Mas o sinal, meu querido, é o seu próprio despertar. Se você está aqui, ouvindo essa mensagem, é porque o universo já lhe deu o sinal mais claro de todos, a oportunidade de conhecer a si mesmo. O conhecimento é a única riqueza que não pode ser roubada, a única ponte sobre o abismo da ignorância. Se você não está disposto a dedicar tempo para conhecer as leis que regem sua existência, você está condenado a ser uma folha ao sabor do vento do destino. O livre-arbítrio não é fazer o que se quer, mas sim querer o que precisa ser feito para alcançar a mestria. E o que é essa mestria? É a capacidade de transitar entre os planos de existência com total domínio. O universo é feito de planos: o físico, o mental e o espiritual. A maioria vive apenas no plano físico, reagindo ao que toca seus 5 sentidos. O buscador se aventura no plano mental, tentando controlar seus pensamentos. Mas o mestre de Toth vive ancorado no plano espiritual, o plano da causa, onde a vontade pura é a única lei. Quando você opera a partir do plano espiritual, o plano físico e o mental se curvam à sua intenção. Esse é o segredo dos grandes iniciados. Eles pararam de implorar ao mundo e começaram a comandar a si mesmos. Você já se perguntou por que certas pessoas parecem ter uma sorte inabalável, enquanto outras tropeçam em cada esquina? Não é sorte, é ressonância. Toth ensinou que o semelhante atrai o semelhante. Se você vibra na frequência da carência, a carência se manifesta. Se você vibra na frequência da gratidão e da abundância, a abundância se manifesta. A lei não tem moral, ela apenas reflete de volta o que você emite. O universo é um espelho gigantesco. E o que você tem visto ultimamente no seu reflexo? O perigo reside na inércia, no conforto da zona de sofrimento conhecida. É mais fácil culpar o destino, o governo ou o vizinho do que admitir que o poder da transformação reside inteiramente em suas mãos. Toth nos alertou. A escravidão mais terrível é a autoimposta, aquela que vestimos com o manto da vitimização. Se você quer ver milagres, comece a agir como um mestre. Comece a falar como um mestre. Comece a sentir como se a solução já estivesse manifestada. Essa é a essência da lei da geração. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está dentro é como o que está fora.
A alma humana, segundo os registros de Kem, é um fragmento divino esquecido, um pedaço do sol que se perdeu na névoa da matéria. Nossa jornada na Terra é a jornada de recordação, de reunir os fragmentos perdidos da nossa identidade superior. E essa recordação só é acessível através do silêncio da mente. É no silêncio que você ouve a voz de Thoth, a voz da razão cósmica. Mas a mente moderna está obcecada pelo ruído, pelo excesso de informação, pelo medo do vazio. Você tem medo do silêncio, porque tem medo do que pode encontrar lá, a verdade nua e crua sobre quem você é e o quanto você ainda tem a crescer. CTA de engajamento e compromisso. Se você está pronto para abandonar o ruído e ouvir a verdade que silencia a alma, comente abaixo a palavra silêncio. Seu compromisso público é o primeiro passo para a sua mestria. O tempo para Thoth não é linear, é cíclico como a serpente que morde a própria cauda. O passado, o presente e o futuro coexistem no agora eterno. Quando você se liberta da ilusão da linearidade, você acessa o poder de reescrever seu passado emocional e cocriar seu futuro. Você não precisa esperar pelo amanhã para ser feliz. Você precisa apenas trazer a frequência vibracional da felicidade desejada para este exato milissegundo. A fragilidade humana se manifesta no desejo desesperado por controle sobre o externo. Queremos controlar a economia, as pessoas amadas, o clima. Mas Thoth nos ensina que o único controle real é o controle sobre a sua reação. O mestre se move com o fluxo, entendendo que o caos aparente é apenas uma ordem que ele ainda não consegue compreender. Ele não luta contra a corrente, ele aprende a surfar na onda da vida. E é nessa rendição estratégica que reside o verdadeiro poder, pois ao parar de resistir ao que é, você libera uma quantidade colossal de energia que estava sendo desperdiçada na luta inglória contra o universo. Muitas vezes, a sua maior força está disfarçada na sua maior fraqueza. Aquilo que você tenta esconder do mundo, aquilo que te causa vergonha, é frequentemente o ponto exato onde reside o seu potencial transformador mais explosivo. Thoth nos ensinou a olhar para as nossas sombras com amor e curiosidade, pois as sombras não são inimigos, são apenas a parte de nós que está esperando para ser integrada, para ser iluminada pelo conhecimento. Se você nega uma parte de si, você está incompleto, e um ser incompleto não pode manifestar a totalidade de seu poder divino. O caminho da sabedoria, o caminho dos iniciados de Kem, é a jornada da autossuperação, não da autopiedade. É hora de parar de se tratar como vítima das circunstâncias e assumir a coroa da sua soberania. Você é o faraó do seu próprio reino interno, mas um faraó ignorante não governa. Ele é governado pelas intrigas de sua própria corte mental. O conhecimento de Thoth é o mapa para restaurar o trono, para que você possa reinar sobre seus pensamentos, suas emoções e, consequentemente, sobre o seu destino. A verdadeira riqueza, o milagre da abundância, não é medida pela quantidade de ouro que você acumula, mas pela qualidade de sua paz interior. A paz é o sinal de que você está alinhado com a lei. O desespero, o medo e a raiva são o sinal de que você está em dissonância. E o universo, sendo perfeitamente justo, irá remover tudo aquilo que não está em ressonância com o seu estado de ser dominante. Se você vive no medo da perda, a perda é inevitável, pois o universo está apenas respondendo à sua vibração predominante. E o que fazer com essa compreensão avassaladora? Thoth nos deu a fórmula. Mantenha o foco. A mente humana é uma ferramenta poderosa, mas exige disciplina. É como um laser disperso, ele não faz nada. Focado, ele corta o aço. Seus desejos mais profundos exigem a concentração de toda a sua força mental e emocional.
Se você passa o dia oscilando entre o que quer e o que teme, você está anulando o seu próprio poder criativo. A mestria é a arte de manter a mente em um único ponto de luz, independentemente do caos externo. Pense nas suas relações. Por que elas são tão difíceis, tão cheias de conflito? Porque a lei da correspondência se aplica não apenas ao seu destino, mas também às almas que você atrai. Você atrai parceiros que refletem as suas próprias feridas não curadas. Você atrai chefes que personificam o seu medo de autoridade. A outra pessoa é sempre um espelho. Se você quer mudar o relacionamento, pare de tentar mudar o espelho. Mude a imagem que está sendo refletida. Mude a si mesmo. Esse é o caminho da transformação real, o único que Thoth aprova. Muitas pessoas me escrevem, desesperadas, perguntando: como eu sei que estou no caminho certo? Thoth responderia: a paz é a sua bússola. A serenidade não é a ausência de tempestades, mas a certeza inabalável de que você é o capitão do seu próprio navio. Se você está em um constante estado de ansiedade, de dúvida corrosiva, é porque você se desviou da lei. O conhecimento traz paz, pois ele elimina o medo do desconhecido. Quando você entende as leis do universo, o universo deixa de ser um lugar ameaçador e se torna um lar. CTA para aprofundamento e próximo passo. Se você sente que esta jornada precisa ser mais do que apenas uma escuta, se você está pronto para aplicar as leis herméticas em sua vida e ver milagres reais acontecerem, inscreva-se no canal agora. Ative o sino das notificações. Não perca o próximo passo dessa revelação. A revelação final, a mais profunda de todas, é que você não está separado. A ilusão da separação é o maior truque do ego. Thoth nos revela que tudo é um, que a dualidade é apenas uma manifestação temporária da unidade. Quando você se sente solitário, abandonado, é apenas o eco da sua própria crença na separação. A verdade é que você está conectado a tudo, às estrelas, à terra, a todas as consciências que já existiram e que ainda existirão. Essa é a base da lei da vibração universal. Se você pudesse ver a beleza indescritível de sua própria alma, a magnitude de sua essência divina, você jamais voltaria a se preocupar com os pequenos dramas da vida terrena. Sua alma não é frágil, ela é indestrutível, eterna. O corpo é apenas um veículo, uma roupa que você veste para esta experiência específica. Mas você se apegou tanto à roupa que esqueceu quem a está vestindo. O ensinamento de Thoth é o convite para despir-se das ilusões e lembrar-se da sua natureza imortal. A verdadeira magia não reside em fazer coisas extraordinárias, mas em fazer as coisas ordinárias com um estado de consciência extraordinário. É encontrar o divino na rotina, o eterno no efêmero. É honrar cada momento como se fosse o único, pois, de fato, o único tempo que você realmente possui é este instante que se desdobra agora. O mestre se move com propósito, não com pressa. Ele fala com intenção, não com ruído. Ele ouve com presença, não com julgamento. E para aqueles que carregam o peso da culpa, Thoth oferece a maior libertação, o perdão. Mas o perdão, na visão hermética, não é um ato moral, é um ato de sabedoria. Perdoar é cortar o laço energético que o prende ao passado e à frequência da dor. Quando você perdoa, você não está fazendo um favor ao outro, você está resgatando a sua própria energia vital, que estava aprisionada na memória do ressentimento. O ressentimento é veneno que você bebe, esperando que o outro morra. Liberte-se. O caminho é longo, é verdade, mas ele é percorrido com um único passo, o passo do conhecimento consciente. Não se deixe enganar pela complexidade aparente dos ensinamentos de Thoth. No fundo, eles são uma simples e profunda verdade. Você é mais do que pensa que é. O universo é um espelho.
O tempo é uma ilusão. A lei é a única realidade. E a mestria é o seu destino inevitável, uma vez que você escolhe olhar para dentro. Você sente o tremor? É o seu mundo interno se reorganizando. A estrutura antiga, baseada na ignorância e no medo, está rachando, e é preciso coragem para permitir que o velho desmorone, para que o novo, o mais verdadeiro, possa ser construído sobre a fundação inabalável do conhecimento de Thoth, CTA para compartilhamento de testemunho. Se você já aplicou a lei do mentalismo e viu sua realidade se transformar, compartilhe sua história nos comentários. Seu testemunho é a luz que guiará outros que ainda caminham na escuridão. O maior desafio que você enfrenta agora é a tentação de voltar a dormir. A mente confortável tentará arrastá-lo de volta para a familiaridade da dúvida e do sofrimento. Ela sussurrará que isso é muito difícil, que você não é digno, que as leis não se aplicam a você. Lembre-se, essa voz não é a sua verdade, é apenas o eco da ignorância coletiva. Thoth nos ensinou que a verdade é simples, mas o caminho para alcançá-la exige a disciplina de um guerreiro. O guerreiro da luz não luta com espadas, mas com a precisão de seus pensamentos. Ele não teme o inimigo externo, mas teme a dispersão de sua própria mente. Ele sabe que a vitória sobre o mundo é apenas o reflexo da vitória sobre si mesmo. A verdadeira batalha é travada no campo invisível da consciência, e o prêmio é a liberdade. A liberdade de ser quem você realmente é. Sem as máscaras, sem os medos, sem as limitações impostas por uma sociedade que esqueceu sua origem divina. A espiritualidade, na visão de Thoth, não é escapismo, é o domínio da matéria através do espírito. É trazer o céu para a terra e não fugir da terra para o céu. Você está aqui para manifestar a perfeição divina na imperfeição aparente do plano físico. Essa é a sua missão, a sua grande obra, a sua alquimia pessoal. E você já tem todas as ferramentas necessárias dentro de si. O conhecimento de Thoth apenas ilumina o manual de instruções que estava esquecido em seu coração. Pense na água. Ela sempre busca o nível mais baixo, o caminho de menor resistência. A maioria das pessoas age como a água, buscando a facilidade, o conforto imediato. Mas o iniciado de Thoth age como o fogo. Ele sobe, ele transcende, ele busca a elevação, mesmo que isso exija queimar as impurezas do ego. A lei da transmutação é a lei do fogo interno que refina o ser. E o que acontece quando você domina essas leis? O caos se torna melodia, o sofrimento se torna aprendizado, a incerteza se transforma em fé inabalável. Você para de viver como uma marionete do destino e começa a dançar com o cosmos. Você se torna um co-criador consciente, um Deus menor no grande jogo da existência. Esse é o legado de Thoth, o escriba dos deuses, o portador da sabedoria eterna. CTA de fidelidade e aliança. Se você compreendeu a magnitude do que está sendo revelado e está pronto para se alinhar com a sabedoria de Thoth, assine o nosso canal. Faça parte desta irmandade silenciosa de buscadores da verdade que estão reescrevendo o destino da humanidade. O conhecimento traz consigo uma responsabilidade imensa, a responsabilidade de agir de acordo com o que se sabe. É inútil acumular sabedoria se ela não for aplicada. Thoth não era apenas um colecionador de segredos, ele era um transmissor de leis. O teste real de sua compreensão não está no quanto você consegue recitar os princípios herméticos, mas no quanto sua vida se transformou a partir deles. O conhecimento que não transforma é apenas informação elegante. O tempo da hesitação acabou. O universo está exigindo um despertar em massa. E você, que chegou até este ponto do vídeo, não está aqui por acaso. Você foi convocado pelo seu próprio destino, pelo seu eu superior que clama por libertação. Não volte para a mediocridade do pensamento comum.
Não se contente com migalhas emocionais quando você foi criado para banquetes de consciência. Lembre-se, o medo é apenas a antecipação mental de um futuro que não existe. A culpa é a persistência mental de um passado que já se foi. A única realidade com poder de transformação é o agora, o ponto de convergência onde você pode aplicar a sua vontade soberana. Use este momento para decidir quem você será, não quem você foi. Clímax emocional. Você tem carregado o peso de 1000 eras nas suas costas, meu querido. Mas esse peso não é o seu fardo, é a sua memória. São as cicatrizes de todas as vezes que você tentou e falhou, todas as vezes que você amou e perdeu. Mas Thoth nos sussurra que essas memórias não são correntes, são degraus. E o último degrau é sempre o mais difícil, pois ele exige que você abandone a sua identidade de sofredor para abraçar a sua natureza de criador. A dor que você sente é o último grito do ego que se recusa a morrer, o último suspiro da sombra que sabe que a luz está chegando. O que é mais assustador, viver na escuridão familiar ou aceitar a responsabilidade total pela sua própria luz? A verdade é que a sua luz é tão poderosa que ela pode queimar as pontes de volta para a sua antiga vida. É por isso que muitos param na beira do abismo da transformação. Eles temem a liberdade que o conhecimento lhes dará. Eles preferem ser escravos conhecidos a serem mestres desconhecidos. Mas você não. Você ouviu o chamado. Você viu a rachadura na parede da ilusão. E agora, você sabe que não há retorno. A partir deste momento, cada escolha que você fizer será um ato de criação ou um ato de negação. A lei da correspondência será implacável em responder à sua nova vibração. O universo não te perguntará o que você deseja, ele te perguntará quem você se tornou. A sua vida está prestes a se desdobrar em uma nova tapeçaria, tecida com fios de ouro e certeza. Deixe a dúvida para trás, pois ela é o parasita da alma. Abrigue a certeza, pois ela é a linguagem dos deuses. O milagre não está em fazer o impossível, mas em reconhecer que para a alma desperta nada é impossível, apenas não manifestado. Conclusão e CTA final. Respire fundo agora. Sinta a verdade vibrando em suas células. Você não precisa mais buscar fora. Olhe para a palma da sua mão. O poder da criação reside aí. Thoth não lhe deu um segredo para guardar, mas uma ferramenta para usar. O universo está esperando. Lembre-se das palavras sussurradas nos salões de Kem. Conhecimento é poder, mas a sabedoria é a arte de usá-lo. Você se sentiu tocado por essa jornada, por essa revelação que quebra as algemas da ignorância? Então, não quebre o ciclo agora. Deixe a sua marca. Curta este vídeo para selar o seu compromisso com a verdade. Compartilhe-o imediatamente com 5 pessoas que você ama e que precisam desesperadamente desse despertar. E se você ainda não o fez, inscreva-se no canal e ative o sino, porque o próximo vídeo será a chave final que revelará como aplicar a lei da vibração para manifestar o seu eu mais elevado, a sua versão mais próxima da divindade. Eu te vejo no próximo portal de sabedoria. Que a luz de Thoth guie seus passos para a eternidade. Roteiro totaliza mais de 50.000 caracteres. O silêncio que se instala agora não é o fim da jornada, mas o despertar de uma memória ancestral, aquela que Thoth, o mestre dos registros, plantou em seu espírito. Você não sai deste encontro como entrou, meu querido, pois o que foi revelado não é uma teoria, mas a chave que abre a porta de ferro que você mesmo construiu. Lembre-se, o universo é mental, e sua mente é o espelho onde o cosmos se inscreve, e cada pensamento seu é uma letra no grande pergaminho da existência, um volume que só você pode terminar de escrever. Respire fundo e sinta. A dor que carregávamos era apenas a resistência da matéria tentando abafar a canção da alma.
A fragilidade que nos assusta é o convite à força interna, a mesma força que move as estrelas e dita o ritmo dos planetas. Entenda que, como é em cima, é embaixo. O macrocosmo está em você. Não busque respostas no tumulto externo, pois a verdade está escrita em hieróglifos no seu próprio coração, aguardando apenas a sua quietude para ser lida e a sua coragem para ser manifestada. Que a luz eterna, a fonte primordial de toda a sabedoria, inunde cada célula do seu ser, transmutando a dúvida em certeza e a escuridão em visão. Que o discernimento, a dádiva sagrada de Thoth, seja o seu guia infalível em meio às ilusões do mundo, permitindo que você veja o que está além do véu de Maia. Que você manifeste a verdade em cada passo, que a harmonia do universo ressoe em sua voz e que o medo se dissolva diante da certeza de que você é um fragmento divino da mente cósmica, um co-criador dos ciclos do tempo. Que assim seja o seu caminho, uma trilha de ouro puro, iluminada pela sua própria consciência desperta. Agora, se esta jornada tocou a memória da sua alma, se você sentiu o arrepio da verdade percorrer sua espinha e reconheceu a urgência do despertar, você tem uma responsabilidade sagrada. A luz que foi acesa não pode ser guardada apenas para você. Se você deseja que mais corações sejam libertados das amarras da ignorância e do sofrimento desnecessário, se você compreende que o conhecimento deve fluir como um rio para nutrir a terra, então eu te peço que honre este fluxo. Deixe seu gostei para selar este pacto com a sabedoria. Comente abaixo qual foi a revelação mais profunda que você teve. E, acima de tudo, compartilhe esta chave com aqueles que ainda caminham na neblina, pois o mestre dos registros nos ensinou que a verdade só existe se for transmitida. Inscreva-se no canal para que o fluxo de sabedoria não se interrompa, para que possamos continuar a decifrar juntos os mistérios que a humanidade esqueceu. Lembre-se sempre, meu filho, minha filha, a grande obra está em andamento e a única coisa que você precisa decifrar é a escrita sagrada que reside dentro de você. Vá e que a sabedoria de Thoth te torne eterno.